Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a partir de agora nós vamos usar a palavra de Deus, palavra que salva, né? A palavra que guia o homem no caminho da vida. O Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente, quem anda na verdade, ele anda no caminho em direção à vida. E isso deveras que anunciamos, né? Precisamos anunciar de verdade, que é assim. Então todos nós precisamos compreender, em primeiro lugar, como é que funciona o reino do céu. Como é que eu posso ser participante do reino? Como é que esse reino vem a mim? Como Jesus disse no Pai Nosso, aquela oração que ele ensinou aos discípulos, como deveis orar? Como nós devemos orar? E ele disse: orai assim. Não é obrigado a ser exatamente daquela forma, mas aquela oração que Jesus fez, o Pai Nosso, né? Ele compromete nós. Se verdadeiramente a gente for cumprir, se esforçar em fazer conforme é dito no Pai Nosso, você é um servo de Deus verdadeiro. Então ali diz: venha a nós o teu reino. Quando começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ou você pode, querendo dizer só para você, você diz: Pai meu, ou meu Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome, né? Porque Deus, ele é santo mesmo. E se eu me separar do pecado, eu ouvir o Senhor, eu buscar nele essa santidade, eu vou ter essa santidade. Então não é que você esteja dizendo para Deus ser santo, você está dizendo para se santificar nele. Santificado seja o teu nome na minha vida, é isso aí. Então ele diz ali, né, no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu estou dizendo isso, embora não faça. Às vezes entra aí a hipocrisia, né? Mas eu estou dizendo: eu quero fazer a tua vontade, assim como os anjos fazem a tua vontade. É isso que eu estou falando. Quando eu oro o Pai Nosso, eu estou fazendo essa confissão. Eu estou reconhecendo o Senhor como meu Pai. E é espiritual, é muito mais diferente, nós vamos falar sobre isso aqui. É muito mais que um pai terreno. Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele sabe, ele é apto para discernir os pensamentos e intenção da minha mente. Isso está escrito em Hebreus 4:12. Então veja que em Hebreus, também a carta anônima aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo o 10, 11, 10 ali fala a respeito dos pais terrenos, que nós temos nossos pais e por algum tempo a gente honra, a gente dá ouvido, a gente aprende com eles. Mas nós devemos aprender muito mais, dar ouvido e honrar e levar em conta verdadeiramente o Pai dos Espíritos, que é o que nos traz a salvação eterna, nos livra da condenação ao inferno. É o que nos dá o reino do céu, nos torna participante do reino.
Então lá nesses versículos fala a respeito disso aí, que nós devemos levar muito mais em conta, com mais zelo, com mais diligência, dar ouvido verdadeiramente às palavras do Senhor, para que a gente se aproxime desse Pai dos Espíritos, o Pai da eternidade, o Pai da paz, né? O Pai, o dono do reino do céu. Então, e é invisível, né? Que aparentemente a gente não obedece, ou seja, está obedecendo uma coisa vã, se olhar pelo lado natural. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura mesmo. Nem pode entendê-las pela se descendo espiritualmente, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então veja que pelo natural parece uma loucura você obedecer o Pai, esse Pai que quando chama essa palavra Pai é exatamente para você honrar como Pai, dar ouvido como Pai, ouvir os seus conselhos. Nessa palavra não é uma palavra vã, aí isolada não, é uma palavra que tá te comprometendo. Você está dizendo que você tem um ser que você considera como pai, dá ouvido aos conselhos dele e você honra isso. E você respeita isso, né, de forma que você obedece. É isso que você vê. O certo é isso aí. Então veja aí como você se compromete, a responsabilidade que você assume em dizer: Pai nosso, ou Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome na minha vida e seja feita a tua vontade, né? Venha a nós o teu reino, tá vindo para mim esse reino, eu quero a partir de hoje ser participante desse reino, eu quero andar segundo esse reino, segundo as ordens, segundo as exigências desse reino, porque todo reino tem uma exigência, até a do diabo, né? Que o diabo, na verdade, ele não tem um reino permanente, ele reina na terra, tentando os outros, e depois vai para o lago de fogo ser preso, né? Junto com os anjos que ele convenceu, e junto com as pessoas que ele convenceu também, que vai todo mundo junto, né? Então vai ser para uma prisão eterna. Mas aqui ele reina, nesse sentido de ter esse lado do mal, que ele convence as pessoas a ser contra Deus, não querer ser participante desse reino, ele tapeia, ele obscurece, ele de alguma forma ele esconde, ele é treva, né? Ele vai contra a verdade, ele vai com a mentira, para que você não consiga ver o reino do céu, não consiga se interessar por isso e não aprender como é isso aí, como é que funciona isso para você ser participante. Então entenda aí que esse Pai, você vai buscar, né? Sentido de obedecer, escutar as palavras desse Pai. Então você está comprometido com Ele. E aí Ele te dá o direito de você ser o herdeiro do reino. Que Ele é o Pai disso aí. Ele é o dono. Então quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, são esses três, a trindade que forma o reino, né, do céu. E eu sou dependente desses três aí. Mas começando hoje, na condição que nós estamos, nós começamos pelo Espírito Santo, que é o que está aqui na terra. A Bíblia deixa claro isso aqui, que Jesus subiu ao céu e enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer nós. Então é Ele o ponto de partida que me leva a eu compreender a Bíblia muito além de que um livro normal. Compreender esse Pai, esse reino,
entender essa verdade muito além do natural. Então, pelo o olho natural, esse pai é uma tolice, é uma coisa vã, uma coisa que não existe pelo natural. Mas quando eu olho pelo sobrenatural, quando eu olho para Jesus, o que ele veio, o que ele disse, o que aconteceu com ele, que morreu e ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, a maneira dessa ressurreição, quando eu estudo isso, eu olho isso com interesse de ser participante, e eu começo a meditar me interessando, não para encontro, nem para contenda. Não é para mim ser contra. Se você é contra em alguma palavra, você já perde tudo, irmão. Então tem que entender que eu não entendo. É isso aí, eu preciso entender que eu não entendo e que eu preciso do Espírito para me revelar. Então Paulo, ele fala na sua carta dizendo: aquele que pensa que sabe não aprendeu ainda como saber. É exatamente isso. O reino do céu nós não temos participação nenhuma, mas é nenhum homem. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Mas quando nós olhamos para Jesus, para as suas palavras e acreditamos, nós lemos a Bíblia, nós estudamos isso, escutamos os outros pregando o Evangelho, como nós estamos aqui. E eu me interesso por isso, eu quero isso, de verdade, sem importar para o natural, aquilo que vai acontecer, aí eu começo a penetrar, ou seja, esse reino chegou a mim. Então entenda isso, tem a maneira de você ser participante, não é do jeito que você pensa, no natural. Porque você nunca vai considerar ele como um pai. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor. Já pensou? Será que é? Quando eu vou olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para mim. Não adianta eu estar olhando para os outros se eu não olhei primeiro para mim. Então eu tenho que ver, será que eu estou tendo Deus, o reino do céu, Jesus Cristo, como um pastor? E eu me coloco no lugar de uma ovelha? Que o pastor domina essa ovelha? Será que eu estou me colocando nessa condição? Então, quando o salmista diz, ele diz nessa condição de obediência, de total dependência. Ele diz na condição de se submeter às ordens do pastor. Você vê que Jesus, quando ele se apresenta em João capítulo 10 ali, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu cuido das minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E eu cuido delas, eu defendo elas do ladrão, do lobo feroz. Então veja, ele vai se explicando ali dizendo, né? Então veja que nós temos que ter isso aí. Se ele é o nosso pastor, que é a mesma condição de pai que nós estamos falando, que eu vou dar ouvido a esse pai, ou a esse pastor, então estou naquela condição, na total dependência. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, versículo 1. Nada me faltará. Se você está nessa condição aí, de ele ser teu pai mesmo, que você considera isso de verdade. E tanto você veio dele como vai para ele porque você está obedecendo. Nós já viemos dele, porque nós somos criatura de Deus. Mas filho só vai para ele quem é filho, quem se torna um filho de Deus. Que é exatamente você ser guiado por ele, você ser instruído por ele, você ser dependente total dele. Dessa orientação da palavra que traz um poder de ser feito filho de Deus. Então veja aqui, se você está nessa condição, então nada falta mesmo. O salmista está corretíssimo. O Senhor é meu pastor, porque ele dependia mesmo. Davi ali, né? O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Me deitar me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Quando o salmista está falando isso, é porque tem os predadores que vai esperar a ovelha lá no bebedouro, né? Que é para tragar. Então ele está falando, não, lá não vai ter lobo, porque o pastor me defende, o meu pastor. Então deitar me faz em verdes pastos, que ele diz no versículo 2, que finaliza na água, né? Mas ele diz o quê? Ele está dizendo, eu estou abastecido, eu estou alimentado, eu estou deitado num pasto verde. Eu não estou comendo porque estou sem necessidade, eu estou com a barriga cheia, eu estou abastecido, alimentado. E está falando exatamente, dá de você compreender pelas palavras o que significava. Ele está dizendo que o pasto está verde, mas ele está bem alimentado, não precisa de comer. Ou seja, está sobrando pasto, é isso aí. Estou bem tratado. Eu estou tanto com a barriga cheia de pasto, estou comendo bem, como eu estou bebendo bem. Eu vou na água, bebo a hora que eu quero, porque as águas estão tranquilas. Então você vê que nada está faltando. É preciso nós entender por aqui. Mas você tem que sair do natural, aí entrar no sobrenatural, para que você obtenha esse entendimento. Um entendimento que não é para você só dizer, mas é para fazer, agir conforme estamos dizendo. Quando você confia verdadeiramente no Senhor e você prega isso, você externa isso, o reino está dentro de você, essa garantia, essa esperança, essa fé, essa confiança no Senhor. Então, ele externa isso nas tuas atitudes e no teu modo de falar, de agir. Então, aí você vai se encaixando nesse reino. Vai vindo as cobranças e você vai continuar andando aí no mundo de pecado, mas se desviando desse pecado. E você vai aí com esse corpo que é pecador, com esse corpo que se inclina ao pecado, o desejo carnal é pecado. Mas você vai, eu digo sujigando, você vai amordaçando, né, esse corpo, você vai obrigando a esse corpo a se comportar conforme a palavra. Então é uma coisa aí que nós temos que entender isso aqui. Se você não entende isso aqui e nem se interessa para isso, você vai ficar fora do reino. Então no reino do céu não é isso não. A gente vê as pessoas dizer para os outros, filho de Deus, filho de Jeová, olha aí, vai passando aqui um filho de Jeová, Jerê, não sei o quê. Aí você vê a pessoa, não existe mudança na vida dele. Não vá nessa onda não. Que você tem que apresentar um Deus que não é viciado. Um Deus que não concorda com o vício. Um Deus que não concorda com a mentira. Não concorda, não é mentiroso e está longe de concordar com o mentiroso. Não ama a quem não ama ele. É um Deus que ele diz, eu corrijo e açoito aquele que eu amo. Ou seja, quando a pessoa se sujeita a ele, ele é um pai que corrige. Ele diz lá no Salmo, que eu falei agora há pouco, Carta Anônima aos Hebreus, capítulo 12. E o versículo 6, a partir daí ele começa a falar dessa questão de filho e pai. E aí chega no 10, no 9, no 10 que eu falei agora há pouco. Então veja, ele diz, eu corrijo e açoito daquele que recebe por filho. Por que filho há quem o pai não corrige? Então,
Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Versículos 6, 7 e 8. Então, se você não tem disciplina, o que é isso? Você não é disciplinado pelo Senhor Jesus, pela palavra do Senhor. Você não é discípulo de Jesus. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Então, se permanecer na minha palavra, significa se você obedece hoje e amanhã também. Não adianta você obedece hoje, amanhã tu tá junto com os mentirosos. Ou com aquele que pratica a iniquidade. Você não zela por isso que você aprendeu, que o teu pai, o teu pastor disse. Então você, o pastor que eu digo é Deus mesmo. Eu acabei de falar, pai e pastor é a mesma coisa, que conduz já o rebanho. Você se colocando como ovelha, você tem um pastor. Então veja aqui, irmão, é isso que é o princípio de tudo, de você. Poxa, eu quero participar do reino do céu. Eu quero ser salvo. Não vá pensar que é de qualquer maneira, porque não é mesmo. Mas nunca foi. E nem vai ser. Então você tem que se encaixar aqui na palavra de Deus. E nós vamos aqui aprendendo uns com os outros. E você vai alimentando uns aos outros. É o rebanho. Então tem rebanho que um quebra a perna, o outro maribondo ferra, aí outro dá um bicho na orelha, e outro um pau cai em cima, quebra um espinhaço ali. Aí é aquela coisa, irmão. Você vai, mas você não abandona o rebanho. O pastor está falando, você está dizendo. Você cai o pau em cima de ti, tu grita pelo pastor. É isso aí. Então é essa luta aqui que nós precisamos entender que existe essa luta, mas você não pode dar ouvido ao lobo. Porque ele é ladrão, não vem senão roubar, matar e destruir. O lobo, ele é mercenário, disse Jesus. Ou seja, o ladrão, o Satanás, vamos falar direto aqui. O diabo, ele é mercenário. Então ele te empurra para cima do lobo. Ele quer devorar você. Então, quando ele diz em João 10, 10, ele diz, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. E o versículo 20 a seguir. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Dá de entender aqui, irmão? É exatamente o que eu estou falando aqui. O reino do céu, de Deus, que é a mesma coisa, o reino de Deus, o reino do céu, ele não vem com aparência exterior, para que as pessoas possam ver por fora. Ah, rapaz, o fulano aí tem o reino nele. É interior. Pois vem de dentro para fora, já falei aqui. Então, quando você quer o reino, não adianta você vestir uma capazinha. Ou seja, veste um paletózinho desse aqui, se ajeita bem bonitinho, lê uma passagem bíblica,
vai para a igreja ou vai fazer um comício, seja o que for, a gente vê aí as pessoas fazendo um comício e pregando a palavra de Deus, que dá de falar. Agora ele tem o reino, aí é que tá. Aí nós vamos ver para as atitudes dele, a maneira dele agir, aí você vai ver se tem ou não tem. Porque a boca fala do que o coração está cheio, quando vem de dentro do coração. Mas você pode falar, o ditado que você conhece já e todo mundo conhece, da boca para fora, não é de dentro. Não, veio só a palavra, só da garganta aqui para fora. Não existe obediência, não existe nada plantado em você. Né? Você não tem semente nenhuma da parte do Senhor. Então você cai exatamente ali quando Jesus diz: muitos me dirão naquele dia. Ele não falou pouco, ele falou muito. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, que diz assim a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é aquele que diz, é aquele que faz a vontade. Então veja que é uma coisa bem diferente aqui, de você dizer que vai fazer, mas não fazer. Você só diz até para os outros fazer. Na época de Jesus, ele falou isso para o povo, uma certa vez, ele pregando, e ele disse: fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Exatamente dizendo da hipocrisia dos fariseus, daqueles que se dizia ser de Cristo, um judeu zeloso no judaísmo, mas ele não obedecia a Deus como era para obedecer. Em parte sim, em parte não. Então ele está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Perguntaram para Jesus. E em teu nome não expulsamos demônios? Pergunta. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí vem 23, o versículo 23, a resposta. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você não vai se basear, irmão, por conversinha, não. Santinho. Não, se baseie e olhe, e aí você também não vai andar condenando os outros. Não. Cuida lá se você puder ajudar, mas se não puder, fica na tua. Ainda que seja o pastor, ele tem falha também. Quem não teve foi Jesus. Mas você vê que na Bíblia todinha teve falha. Se você vivesse o tempo de Davi, que ele disse, escreveu esse salmo aí, né? O Senhor é meu pastor, né? Tu já pensou? Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí fala tudinho isso aí, no salmo. E nos salmos ele escreveu. Mas aí você olhava para o salmo que ele escreveu,
o que ele dizia, porque não vá pensar que Davi só dizia isso aqui. Com certeza ele falava para as pessoas de Deus, né, com relação ao Senhor. Aí fez as besteiras que fez, o pecado que cometeu. Se você olhar para o natural, você se decepcionava. Ah, vou atrás disso mais nada, que ele disse e não faz. Então, muitas vezes, o homem faz, como eu disse, caiu o pau na costa dele, da ovelhinha, mas vai emendar o espinhaço dele, né? Aí é que está o negócio. Aí ele corre para Jesus, com a perna quebrada, com o espinhaço quebrado. Aí ele grita pelo pastor, o pastor faz um curativo e ele fica bom. Que é exatamente perdoar os pecados. Senhor, o Senhor sabe, eu estou nesse corpo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Todinho o capítulo 7 ali, quase todo, falando exatamente disso. Que peca. O homem está num corpo pecador. Aqui e ali o corpo dá uma rasteira no espírito. Mas precisamos fortalecer o espírito no Senhor. Zelar, colocar o reino do céu dentro de nós e isso afirmar. Amordaçar, em vez de você ser amordaçado, o espírito amordaça a carne. Em vez de você dar lugar ao pecado, dá lugar à obediência a Deus, à palavra de Deus. É isso aí. Então o reino do céu é isso aqui. É você não desistir. Sabe aquela coisa, rapaz, o pagamento não saiu, mas eu vou trabalhar, que vai sair. E você persistir. Porque tem gente que desiste rapidinho. Eu não posso desistir. Ainda que eu veja alguém, se eu puder ajudar. Agora, eu não vou fazer, me espelhar, ele fez, aí pode. Porque ele prega assim, fez assim. Ah, então eu vou fazer. Você se espelhar no mal, no erro, no engano. Aí você querer fazer também. Não, pelo contrário, meu. Serve de exemplo, se ele caiu num buraco lá, passa longe daquele buraco. Então serve de exemplo para nós. Quando diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E para que essa testemunha? É um testemunho para mim saber tanto do que Deus fez de bom como o que fez de... Não é que ele fez de mal, mas o homem fez errado. Então os erros dos homens é para mim consertar os meus. Que está escrito, tudo aqui, Paulo diz, está escrito para exemplo, nosso exemplo. Para mim me exemplar nisso. Quer dizer, fez errado? Ah, não vou fazer não. Ah, fulano errou, eu vou por aqui. Você pega outro caminho. Mas fez certo, eu vou fazer de tudo para passar por lá também. Para me fazer correto, como Davi fez, já pensou? A gente fazer como Davi fez? Então veja aqui, eu voltando aqui, irmão, em Lucas capítulo 17, quando Jesus foi interrogado aqui, disse-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não se baseie pelo natural. Não, você tem que aprender isso aqui. Você, quando eu digo, eu também, claro. Então, mas aqui, versículo 21. Olha o que diz aqui. Aqui está o versículo 20. Né? Lucas 17, 20. 21 diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Ou seja, ó, tá ali, tá aqui. É isso aí que está dizendo aqui. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. É isso que eu estou falando aqui. O reino de Deus, as pessoas, quando falam nisso, ele vê uma coisa longe. Ah, tá lá de cima. Ah, depois que eu morrer só. Não, é agora. Você não vai ter chance, irmão, depois da morte. O reino do céu está aqui. Então
Então não é o que foi dito no Pai Nosso? Venha a nós ao teu reino. Venha a nós o teu reino, traz para cá. Então o reino do céu está aqui na terra para mim galgar isso. Para mim andar me interessando por isso aí. Para mim estar encaixado no reino em mim. E nós assim produzir frutos bons de arrependimento. Sempre nos arrependendo. Porque sempre praticamos erros que ferem o reino. Mas é porque eu estou num corpo que leva a isso. Eu estou te falando, acabando de falar aqui que a ovelhinha, sem saber, muitas vezes, até por inocência e muitas vezes por rebeldia um pouquinho ali, né? Porque se for rebelde demais não tem direito ao reino, mas ela às vezes até por um motivo de desobediência mesmo, vamos dizer assim, de euforia, pode mexer lá com a casa de maribondo, a ovelhinha no mato ali, caçando pasto. Estamos fazendo essa comparação para você se colocar nesse lugar dessa ovelhinha. Aí acha o maribondo meio inofensivo, aí você vai mexer na casa de maribondo e pega umas ferradas de maribondo. Então não é por isso que perdeu o contato com o pastor. Não é por isso aí que você abandona o rebanho. Não, você, pelo contrário, corre para o pastor, para que ele faça um remédio, para que cure ali as ferradas de maribondo, ou a mordida de cobra. Então o que é isso? É um andar com Jesus, escutando a sua palavra e pedindo socorro todos os dias. Porque acontecem os acidentes espirituais. Quando Paulo diz, no capítulo 7 de Romanos, que eu falei agora há pouco, ele diz, já não peca mais eu, mas o pecado que habita em mim. Capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então o que é isso aqui? Eu sou vendido sobre o pecado. Mas como foi quem vendeu? Foi Adão, vendeu você e eu. Né? E o diabo comprou. Nesse sentido aí, ele tem direito em você. Mas quando você busca no Senhor, ele perde o direito. Aí eu entro agora no 8, mesmo Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus, na palavra, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a carne te induz tu ir lá no maribondo, no pecado, aí peca ali, mas você recorre ligeiro a um remédio, que é a palavra, arrependimento. Você não desiste de ser um crente em Jesus Cristo, de clamar por Ele, pedindo perdão e sabendo que o socorro está lá. Então o reino do céu está aqui para nós lutar para se manter nele. Quem não tem, correr atrás para ter. É isso aí. Então, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então tá aqui, não adianta, não, se tu for para ali, tem tu. Não, tá aqui. Eis que eu estou à porta e bato. É Apocalipse 3:20. Se alguém vir abrir a porta, eu entro na sua casa. Com ele cearei e comigo, ele está perto de nós. Isaías 55, ali, versículo 6, ele diz, invocai o Senhor enquanto está perto. Ou seja, buscai o Senhor enquanto está perto e invocar. Ah, meu Deus do céu, enrolei todinho. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. É isso aí. Eu ia até olhar aqui, mas lembrei. Então veja aqui.
Buscai o Senhor enquanto está perto. Ah, está aqui na porta. Abre lá. Invocai-o. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está na porta. Invocai-o. Entre, Senhor. Venha que eu ouvi a sua voz. Enquanto está perto. Invocar enquanto está, né? Está perto. Então veja aqui que nós permitimos essa entrada do reino, essa chegada do reino. E eu vou zelar por esse reino, não concordando com o mercenário, com o ladrão, com o mentiroso. É isso aí. Aí ele diz aqui no versículo 22. E disse aos discípulos: dia virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, vai chegar o dia em que as pessoas desejarão ouvir a palavra de Deus. O dia do Senhor, o que é? Não é ontem e nem amanhã, é hoje. Dá ouvido à palavra. Então você ouvir a palavra é o dia do Senhor para ti. Então vai ter o dia em que vão querer e não tem mais. Quando Jesus levar a igreja daqui, vai o Espírito Santo junto, não tem mais nada aqui. E aí você não vai ter mais como. E depois de morrer? Não pode fazer mais nada depois disso. Você vê que a parábola do rico e do Lázaro, o rico queria que alguém avisasse, menos os irmãos dele aqui, na terra. Ah, tem gente avisando lá que eles não querem, igual tu não quis. Então é assim, irmão. Versículo 23. E diz-vos-ão, ou seja, vão dizer para nós: ei-lo aqui, ei-lo ali, não vardes, nem os sigas. Não adianta. Versículo 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então não adianta depois disso você correr atrás. Ou seja, depois de tu morrer, ou depois que Jesus vier, que é o que está dizendo aqui, que ele vem como um relâmpago. Aí não adianta no outro dia ou daqui a pouco, cadê o pessoal, cadê os crentes? Rapaz, sumiu tudo. Aí você correr atrás de um pregador. Não adianta ir mais. Não vão ver o dia do Senhor. Não vão compreender, não tem mais salvação. Fechou-se a porta, é isso aí. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por toda a geração. Então veja, irmão, assim como Jesus foi reprovado por toda a geração, quando diz todo, não é bem todo não, tem pessoa que acredita, é a mesma coisa de hoje, sempre vai ter aqueles que acreditam. A terra nunca vai ficar sem crente. Se ficasse um dia sem crente, Deus tocava fogo nesse negócio. Não vai ficar, não adianta, pode matar, pode fazer o que quiser, não vai ficar sem crente, sempre tem os remanescentes. Então veja, que convém que ele primeiro padeça, que seja entregue nas mãos dos pecadores, como foi, seja reprovado por esta geração. É isso aí. Então veja, quando você reprova, é bíblico, só que você que perdeu. É você que perdeu. E se você reprova um desses pequeninos, que é os que pregam a palavra de Deus, você está reprovando quem? Porque o evangelho não é pregado por anjo, não. É por homem. Homem de Deus, homem que se esforça em fazer a vontade de Deus. Então, versículo 26,
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Mesmo jeito. Então, só vê a história de Noé. Mas o pessoal era muito incrédulo. E hoje? Pior ainda, que Cristo já veio e provou que nós ressuscita dos mortos, que Ele ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Está tudo provadinho, falou, ensinou, disse, deixou os discípulos, estamos aqui pregando. Aí sim, aí é incredulidade, né, irmão? Então, às vezes, nós apontamos para os outros, mas não olhamos para nós. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam. E davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Então veja aqui que eles, uma vida normal, comprava, vendia, comia, bebia. Aqui vai falar ainda, né, a respeito de Ló. Então veja, é assim, normal, uma vida normal, mas não viu o reino do céu, porque não tem aparência exterior que traga atração. Eu quero, tá lindo. Não. Quem tem atração é o mundo. Então já Isaías ali 53, né? Versículo 2, ele diz: foi subindo como renovo, né? Subindo como renovo de uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhum desejo tínhamos para que desejássemos. Exatamente o Evangelho. Ele é desqualificado, ele é reprovado, como está dizendo aqui, pelos homens. Então você olha um programa desse aqui, aí você tira, passa por lá, na TV, esse abestado está falando aí. Aí você joga para um programa que faça você rir, de alguma forma, às vezes, escarnecendo de Deus. Porque quando você olha uma pessoa que não se encaixa na imagem de Deus, no que a Bíblia diz, a maneira de se vestir, a maneira de agir, de palavreado, aí você está dando lugar ao anticristo, você está contrário ao Senhor. Aquela pessoa está também, às vezes, sem nem entender nada. Mas se você está entendendo, irmão, não fique desse lado não, do lado do escarnecedor, não. Não se assenta na roda dos escarnecedores, que escarnece da imagem e semelhança do Senhor, que somos nós. Mas a imagem tem que estar com a semelhança. Deus, ele não está com a aparência de mundano, de terreno. Deus não é terreno. E nem é diabólico. Então, por aí você vê. Então, comia, bebia, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumia a todos. Versículo 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A pessoa plantava, edificava, colhia, fazia carnaval, o pau quebrava. Normal. Tudo bonitinho que parece que Deus está aprovando. Não, escuta a palavra do Senhor e sai do meio dos iníquos. Aquele que pratica iniquidade. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Quando Ló saiu, né, os anjos tiraram ele até puxando pela mão, e as duas filhas e a esposa, né? Mas aí o que aconteceu com a esposa? Ela olhou para trás e ficou lá. Versículo 30. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Versículo 31. Naquele dia que quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los,
e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Que é o caso da mulher de Ló, ele vai dizer, lembrai-vos, o 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Então lembra aí que ela olhou para trás querendo, meus negocinhos lá, minha casa, é uma coisa terrena, sai fora, meu, o anjo está te levando, sai daí. Ela olhou, não olhe para trás, o anjo disse, mas ela olhou e virou uma estátua de sal. Então veja que nós não podemos, quando está de olho no reino, é no reino mesmo. Nós precisamos ter mais diligência, mais zelo, mais cuidado, e colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça, né? Porque sem vigilância você pode perder a justiça, que é essa justificação da parte de Deus. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Não adianta, ou seja, vigiar e orar, e primeiro vigiar. Então você tem que ser vigilante, porque senão você perde a justiça. Você busca o reino, mas de qualquer jeito, entrando no mato, sem olhar para Jesus, para o pastor, e aí você mete a cara no mato, se perde no mato, lá a onça come. É assim, é como que seja dessa forma. Então, temos que ter vigilância para sempre estar escutando a voz do pastor, para que você não perda a direção. Ainda que quebra o pé, como eu falei, pau cai em cima, o maribondo ferra, mas você, olho no pastor, ouvindo a voz do pastor, se aproximando dele, que é para não perder a direção. Então é assim, essa luta tem, mas como uma boa ovelha, você chega lá, né? É isso aí que nós precisamos. Não dar ouvido, não colocar na mente em primeiro plano. Outra coisa é ensinar o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas é acrescentada. Fica tranquilo, que Deus ele faz isso nas nossas vidas. Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse programa. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, meu Deus, com a Tua permissão, pela Tua vontade e misericórdia, também com as nossas vidas. O Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui, falando através dessa televisão. E, meu Deus, o Senhor vem abençoar todos aqueles que assistem esse programa. Que eles possam compreender que precisa ter um ponto de partida. Precisa, meu Deus, compreender como é que funciona o reino do céu. Como é que ele é participante, como esse reino pode habitar nele e ele no reino. Como ele deve ser obediente para se manter nesse reino, sendo um herdeiro desse reino. Abençoa, ajuda, abre a mente, dá entendimento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa revelar, meu Deus, a cada um desses que está nos assistindo. Abençoa eles, dando saúde, dando vigor, prosperidade, sustenta, cura aquele que está enfermo, meu Senhor. Que o Teu poder, que está na Tua palavra, se manifeste na vida dessa pessoa que está enferma e ele venha a ser curado para a glória do Teu santo nome. E assim, meu Deus, Te damos graça por tudo, no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.